Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com Edi, porque aqui a sintonia é feminina. E para variar, ontem, hoje e amanhã e sempre, eu agradeço imensamente a oportunidade que você me dá de estar compartilhando esse momento contigo, de estarmos juntinhas pela sua confiança e pela oportunidade, viu? Gratidão e estamos juntas. Mulher, você já se deu conta que o fim do ano chegou? Pois é, piscou, passou, tá assim, a coisa tá muito acelerada, né? E junto, né, com o fim do ano chegando, vem aquele turbilhão de sentimentos, né? A gente faz balanço da vida, metas que foram traçadas e que não foram atingidas, pressões, expectativas, frustrações, né? E às vezes aquelas questões silenciosas que ficam nos marcando. Então, hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. E aí eu trouxe duas pessoas queridas, uma já é prata da casa, que vocês já conhecem, a Aninha. Trouxe a Carolzinha também, seja bem-vinda. Obrigada. Terapeuta, elas vão estar se apresentando, porque hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. O final de ano que traz as suas expectativas, mas também vem carregado das suas frustrações, né? E o que é real, o que é saudável, o que não é. Então, vai ser um bate-papo muito, mas muito bacana mesmo. Vem com a gente. Meninas, bem-vindas. Eu tenho mania de dar mãozinha assim. Sejam muito bem-vindas. Vou pedir para vocês se apresentarem para a nossa audiência. Carolzinha, seja bem-vinda. Comece por você, minha querida. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu sou terapeuta, psicanalista, terapeuta integrativa. Também sou advogada e espiritualista. Gente, adoro. E sinto que esses finais de ano, não é hoje, não é agora, não é só 2025, mas eles mexem muito com a gente. E aí vem o grande X da questão. É o momento da gente parar, revisar, antes de sair fazendo lista, plano e sonhos. E, eu vou ser diferente, porque 2026 é o meu ano. A gente tem que primeiro olhar aonde que realmente existe essa dor. Aonde realmente está essa dor que fez com que 2025 não fosse o ano, 2024 não fosse o ano, 2023 não fosse o ano. E quantas coisas você tem repetido nessa lista que, na verdade, é algo interno que você não está olhando. Boa! Minha querida! Gente, Aninha, consteladora. Você é sempre bem-vinda aqui, minha querida. Obrigada, minha querida. Você sempre tem uma cadeirinha aqui com a gente. Obrigada. Mais uma vez aqui, com muita gratidão, muito feliz. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Já descobri que a Carol é minha colega na advocacia, minha vizinha. Olha, esse mundo Pronto, gente, pequeno. é isso. Muito. Então, meu nome é Ana Paula, sou advogada, sou facilitadora em constelações familiares, terapia e terapeuta de renascimento. E estamos aqui, Edi, para conversar sobre esse tema essencial que você trouxe, que é toda essa angústia e toda essa questão que o final do ano traz, que a gente senta para fazer um balanço do que foi e do que será, né? Exatamente isso. Então, bora lá. Eu vou começar fazendo uma perguntinha assim. Por que o final do ano, ele desperta tantas emoções intensas? Por que acontece isso? O que acontece psicologicamente nessa época? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, final de ano é o momento das festividades. E é um momento onde normalmente as pessoas têm mais contato, via de regra, com a família. E você estar com a família, normalmente aqui a gente fala muito de quem não tem mais esse contato com a família de origem, tem essa lembrança, carrega essa lembrança, isso vai gerar sentimentos contraditórios. Porque
existe o mundo externo falando que é uma celebração, que é comemoração, que é festa, que viva. E internamente você muitas vezes ou está em luto com uma saudade, ou está ansioso pensando que você vai ter uma interação com pessoas que você já são da sua família, são a sua origem, mas que te machucam de certa forma. E isso vai fazendo a cabeça entrar numa confusão muito grande. Primeiro, pelos neurotransmissores que vão sendo liberados com todo esse estresse, e também porque final de ano é um período que as pessoas, de um modo geral, se alimentam um pouco pior, comem muito, exageram muito. Às vezes, quem consome bebida alcoólica acaba consumindo um pouco mais, isso desregula. E também por essa pressão emocional que vai gerando esse desconforto. Então, é um período que, para muitos, você olha e fala: ai, mas é período de festa, vamos comemorar. E muitos estão ali do tipo: não, pera, não quero. Não posso ficar em casa trancado no quarto, eu tenho que realmente socializar, comemorar, festa da firma, Natal na casa da avó, da tia, ou a família do marido, da companheira vai vir para cá, e como que eu vou ficar com isso? Então, entra muitos conflitos internos e ainda vem uma cobrança externa, coletiva, inconsciente de agora você precisa planejar o que você vai fazer o ano que vem. É bem isso que a Carol falou. Começa a chegar o final de ano e a ideia é férias, relaxar, mas ao mesmo tempo parece que tem uma cobrança de que vai ser um momento de celebração, e nem para todas as pessoas se reunir com a família, Natal, Ano Novo, essa interação, ou com algumas pessoas, ou realmente ficar nesse momento de celebração. Às vezes a pessoa está com uma angústia interna, uma dor mal resolvida, ou questões do ano que passou, enfim. Vai despertando esses gatilhos emocionais. As pessoas vão ficando, no final do ano, mais à flor da pele. A impressão que se dá é essa. Todo mundo quer resolver tudo para começar o ano novo. Então, começa aquela pressão de: pô, mas isso eu não resolvi ainda, isso eu não resolvi. Então, parece que vai acabar o mundo e você tem que resolver tudo em dezembro, novembro, dezembro, para deixar tudo em dia e começar o ano. Ao mesmo tempo, junta essa questão familiar. Nem todo mundo tem um bom relacionamento familiar. Sim. Então, fica essa pressão, né? De vou encontrar a família. Ih, lá vem aquele tio chato com aquela mesma piada. Ai, já vem aquela pessoa que vai beber demais. Ai, aquela outra que nananã. E a pessoa realmente entra, muitas vezes, num conflito. Porque aí também é um momento em que todo mundo tem que estar feliz, né? Todo mundo tem que se presentear. Todo mundo tem que. E essa cobrança do tem que fica pesada, vai desengatilhando em algumas pessoas, vai ativando essas pessoas nesse sentido de... E é o que ela falou, é sistêmico isso, né? É todo um sistema, porque você... A emoção que afeta o teu corpo, que afeta... Eu bem sei. Né? E os seus pensamentos que afetam as emoções que afetam a saúde física. Então, isso vai desengatilhando muita coisa e todo o seu sistema vai entrando, em algumas pessoas, claro, pode entrar em colapso. Sim. Porque eu tive a ideia de trazer esse tema agora aqui, justamente porque no final do ano as pessoas criam lá as suas listinhas para o próximo ano, né? Ah, quero emagrecer 10 quilos em um mês. E eu quero fazer A, B e C. E aí, enfim, a vida tem os seus imprevistos, tem as suas mudanças de rota, né? E aí, quando chega no final daquele ano, você olha e fala assim: bom, eu não fiz 1/3 do que eu me planejei. Só que eu também posso ter ido por outros caminhos que me agregaram coisas que eu nem imaginava. Só que, em via de regra, eu acho que a maioria das pessoas tende a ficar nessa questão do que eu não fiz. E aí entra numa autocobrança. E aí aquilo que
que poderia ser saudável por um lado, porque ela poderia olhar aquilo que ela conseguiu, ela foca naquilo que não, porque é o copo meio cheio, meio vazio, acho que talvez aí, né, dá para fazer um paralelo assim, e acaba criando essas questões, né, porque hoje a gente fala muito sobre crise de ansiedade, questões emocionais, mentais, né? Que vem crescendo muito com isso. Sim. E acho que quanto mais a gente cria expectativa em cima de algo, a frustração e ela andam juntas, né? Acho que a expectativa e a frustração, elas andam como se fossem de mãos dadas, né? Sim. Quanto maior o nível de expectativa, vai ser maior o seu nível de frustração, né? E também acho que vai muito por esse lugar assim, daquilo que eu criei, que é uma meta real, que é nesse ponto que eu queria entrar. Quando eu traço uma meta para a minha vida, aquilo que é o que eu gostaria, mas qual é o caminho que eu tenho que trilhar para conseguir aquilo? E aquilo dentro do que é possível, porque se a gente cria metas daquilo que eu desejo, mas que não é possível, eu vou viver num looping eterno, totalmente insatisfeito e criando condições mentais e emocionais. Aí você fica naquele loop que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra dia, sai dia, entra... Porque, na verdade, aí eu vou falar uma coisa minha agora. Eu acho que essa questão, esse simbolismo que existe na virada de ano, mas eu acho que se você quer recomeçar, você pode recomeçar agora. Sim. O seu recomeço é diário. Né? O seu planejamento, reorganizar a sua vida e replanejar a sua vida, ela deve ser para mim uma constante, mas existe toda essa ideia, essa expectativa desse coletivo, desse inconsciente coletivo em cima disso, né? Sim. E aí, como que a pessoa chegou no fim do ano, eu quero criar minhas metas. Qual é um caminho saudável para isso, para que essas metas elas possam... E sempre contando com a possibilidade de que a vida vai, talvez fazer, como eu falei antes, você mudar de rota, porque faz parte. Né? Nada é previsível. Nós não controlamos nada, no fundo, né? A gente geralmente faz uma meta, assim, em linha reta, né? A gente foca no objetivo em linha reta. Isso. E daí começa a vida, né? Então, a vida... E ela não é nada em linha reta. Nada, muito pelo contrário, né, gente? E aí você volta, 2 passos, né? Volte 10 casas, aí você vira para a esquerda, vira para a direita. Geralmente é assim que acontece na vida real, né? Mas planejar essas metas eu acho que é muito importante e é uma oportunidade muito boa trazer esse tema e esse olhar para algo que é tão necessário de ser visto nesta época. Por quê? As expectativas, elas são frustradas porque existe uma ilusão por trás dessa expectativa. A expectativa é algo positivo. Sim, claro. Então, tem que trazer para a luz, tem que tirar do inconsciente o que foi colocado de ilusão nessa expectativa. Uhum. E é essa meta que não segue linha reta. É a meta que, assim, para eu conquistar os 10 quilos que eu quero perder em um mês, que passos que eu vou dar, que objetivos que eu vou ter que cumprir para alcançar isso. Então, se eu quero 10 quilos em um mês, eu vou ter que mudar muito a minha alimentação, eu vou ter que aumentar o meu ritmo na academia. Talvez eu vá precisar frequentar mais vezes os médicos profissionais dessa área, nutricionista, endocrinologista, para adequar todo o meu corpo para tentar alcançar essa meta. E aqui tem uma palavra muito importante, que é o tentar. As pessoas, elas hoje em dia, elas não se permitem não alcançar aquilo que elas planejam no tempo que elas querem. Acho que esse é o pulo do gato, né? E tem muita coisa que precisa de maturidade, de maturação para se desenvolver de uma forma mais adequada. Isso. O tempo Exatamente. das coisas. O tempo das coisas, não é o nosso tempo. Você falou da expectativa, que é muito bom, e eu vou falar que a frustração também é boa. A frustração também. Qualquer sentimento nosso é bom. E por que a sentimento frustração bom é boa? nem ruim. E por que ela é boa? A frustração é boa porque ela tá te mostrando, ela tá trazendo um sintoma para você. Ela tá trazendo... todo sentimento é um mensageiro da nossa alma. Se existe uma frustração, existe uma dor.
E a dor, ela sempre vem a serviço, como a doença, sempre vem a serviço da cura ou de alguma reconciliação. Eu acho isso Então, fantástico. que parte sua, Fantástico. quem fantástico. em você está frustrada, pelo quê? Então, olhar para isso e tomar consciência, se a pessoa tem essa consciência de que você trouxe, olha, eu estou frustrada, e ela consegue olhar para isso com honestidade, dizer, estou frustrada, porque fiz uma meta assim e não deu certo. O que posso aprender com isso? Acho que essa é o pulo do gato é a pergunta, é ficar na pergunta. Porque mais vale uma pergunta bem feita do que uma resposta bem dada. Ela sai da ilusão, né? Sai da ilusão, porque aí você põe os pés no chão e você sabe exatamente onde estão seus pés. Bom, então eu estou frustrada, porque eu tinha esperado isso, me iludi. Talvez eu tenha que criar uma meta agora, daqui para frente, um pouco mais realista. E aí a gente fala muito da meta SMART, que é uma meta, vou fazer uma metáfora com uma construção, qualquer construção que você vai fazer, você precisa fazer uma planta. Sim. Certo? Sim. A nossa vida é a mesma coisa, a gente também precisa planejar. As pessoas que mais tiveram sucesso na vida, elas planejaram, elas redigiram uma planta. E aí, o importante para fazer uma meta, falando já em termos mais pragmáticos, uma meta que seja específica. Então, a Carol deu o exemplo. Quero perder não, né? Porque quem perde acha. Quem perde acha. Vamos eliminar, então, X quilos. Vou usar o exemplo do peso. Mas, gente, só um detalhe. Por exemplo, vamos começar daí. 10 quilos em um mês é possível? Não, aí na boa. Tá. Então. Aí esse é o ponto. Ela é uma meta realista? Esse é o primeiro passo, né? Sim. Esse é o primeiro passo para não se iludir. Sim. Que é o que ela falou. Exatamente. Às vezes é uma meta muito ilusória. Exatamente. E aí você se frustra porque você já colocou uma meta muito grande. O ideal é você fazer passo a passo, pequenos passos. Porque você vai ganhando autoconfiança no caminho. Isso. Porque o problema é o medo também. Não vou dar conta, não vou conseguir. Então, se você faz metas realistas de curto prazo e coloca como se fossem estacas, como se fossem sinalizações, para que você consiga checar se você está indo na direção certa, se você está alcançando os seus pequenos objetivos, porque para construir um império, você precisa colocar o primeiro tijolo. Claro. Então, você vai fazendo passo a passo. Parece um clichê isso. Mas é real, né, gente? Mas é tão real. Para quem já viveu isso, que eu tô construindo esses tijolinhos também na minha vida. Né? Acho que você também, a Carol, nós estamos construindo. Então, para quem já deu esses passinhos e já avançou alguma coisa, sabe como é que é. Esse é exatamente isso. Então, você fazer uma meta bem específica. Que não é, por exemplo, eu quero ser feliz. Nossa, mas o que é ser feliz para você? Eu quero ter sucesso. O que é ter sucesso para você? Então, começar a escolher áreas da tua vida. Que é igual faxina em casa, né? Dependendo do tamanho da casa, não dá para fazer tudo. Então, você tem que escolher, muitas vezes, um cômodo, uma gaveta, um armário, para começar. Para começar a colocar ordem. Na tua vida é a mesma coisa. Escolhe uma área da tua vida. Como a gente faz na constelação. Sim. Vai dar para resolver uma vida na constelação. Então, qual o grande... Vamos pegar as macro áreas da vida. Saúde, relacionamento, finanças. Dentro de relacionamento... Que tipo de relacionamento? Qual é a dor específica dentro desse relacionamento? A gente vai nichando cada vez mais para quê? Para chegar no ponto de dor, no ponto nevrálgico. Porque ali é onde está a alavanca da sua vida, é onde mais dói. Quando você cura ali, às vezes vira um efeito dominó. Várias coisas vão porque nós não somos um ser desfragmentado, né? Nós somos o todo. O todo, um sistema. E aí, é isso que a Carol falou. Só para concluir. Quando você faz uma meta específica, realista, colocando checagens, métricas para você checar se você está indo para o lugar certo. E com um tempo. Então, eu vou fazer isso de tal maneira. Para isso, eu preciso fazer várias coisinhas para chegar até lá e até tal data. Colocar um tempo. E agir. Sim. Esse é o ponto que eu ia falar. Porque muitas vezes
acho que a grande parte da frustração que chega nesta época do ano é a frustração de não querer assumir o quão procrastinadora nós somos. Porque muitas vezes a gente elabora aquela meta e tem essa consciência de que eu preciso traçar meta, tem objetivos. E é esses objetivos que vão levar a gente a chegar lá e não é uma linha reta. Porque muitas vezes você vai pegar um objetivo e você descobre que dentro desse objetivo tem outros 3 objetivos que apareceu. E a gente olha para a dificuldade às vezes disso e fala: eu vejo amanhã. Eu faço depois. Não, hoje eu preciso focar em outra coisa. Hoje eu preciso fazer outra coisa. E muitas vezes vai pegando o que não é nosso para não ter que encarar aquilo que realmente a gente quer alcançar. Autossabotagem? Autossabotagem. E desse lugar vem essa necessidade de fazer esse planejamento de uma forma que você tenha consciência não só dos passos que vão ser necessários, mas de que precisa constância, não é velocidade. Constância, esse é o constância. Detalhe. Esse é o detalhe, né? Ainda mais acho que nesse mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo de tanta rapidez, de velocidade, dessas coisas serem tão rápidas, que você se comprometer com algo e ter a constância, eu acho que é um grande desafio. E confiar no tempo. E confiar no tempo divino. De que as coisas têm um tempo para maturar. Sim. Que é o processo, né? Que é o processo. Muitas vezes a gente não tem paciência, eu tô falando de mim também, né? Às vezes porque a gente é semente e quer que nasce hoje. E quer que vire uma árvore de um dia para o outro e ainda fica cavucando para ver se está realmente se desenvolvendo. Então, respeitar o tempo das coisas também, essa maturidade que a Carol falou, né? Porque senão a gente vai cair naquele lugar de... Em vez de criar uma expectativa saudável, a gente acaba criando uma expectativa que machuca, né? Sim. É a expectativa ilusória. E também tem outra coisa que é mais profunda também aí, que a gente vê muito nas constelações. Eu amo! Que às vezes não é só uma questão de procrastinação, mais superficial, alguma coisa assim que possa parecer mais leviano. Mas uma coisa que tenha raízes mesmo sistêmicas. Por exemplo, vou dar um exemplo. A pessoa monta um projeto, gesta um projeto e vai trazer à luz, vai colocar em prática, tá? Fazendo uma analogia com gravidez. Então, uma mulher gesta, ou uma pessoa, vamos falar de homens também. Então, gestou lá um projeto e vai dar à luz. E tem dificuldade para colocar aquilo, para rodar, para girar, para ir para o mundo. Às vezes, isso já foi visto em constelações, isso é uma coisa que a gente estuda na sistêmica também, na filosofia sistêmica. Muitas vezes essa pessoa está ligada inconscientemente com algum ancestral, que pode ser um ancestral que ele nem conheça, ou pode ser a mãe, a avó, pessoas que ele conheceu ou ela conheceu, que, por exemplo, tiveram questões com filhos não nascidos. Então, essa ligação inconsciente, esse amor, porque tudo é feito por amor. Tudo é feito por amor, inclusive as coisas que a gente não entende. Então, por mais difícil que seja a gente imaginar. Mas é um amor cego, é um amor inconsciente. Você compartilha disso também dentro da sua filosofia? Eu compartilho muito. É assim, a psicanálise ela tem outra visão, né? Mas como terapeuta integrativa também e pessoalmente eu compartilho muito da visão sistêmica. Como é que eu posso dar a luz? Exato. Se lá atrás eles não puderam. Então, por amor ao sistema, eu também não levo para frente os meus projetos, porque vocês não conseguiram levar o projeto de vocês adiante. Então, eu também, por amor a vocês, não levo, porque eu faço parte desse clã. E a maior necessidade de um ser humano é o pertencimento, é visceral. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu até sei a resposta, porque eu já fiz algumas constelações.
Mas, indo por esse caminho, e aí eu quero que você também coloque a sua ideia. Como que, para aquela pessoa que está lá em casa que não conhece constelação, tá? Você falou que essa pessoa pode estar ligada de uma forma inconsciente a alguma pessoa desse clã, que sabe-se lá, né? Quem pode ter sido. Uhum. Que é a tal da lealdade invisível, né? Que se fala muito na constelação e que ela também compartilha disso. Sim. Aí, duas visões diferentes sobre a mesma pergunta. Como que essa pessoa consegue reconhecer e identificar isso e tratar isso e curar isso? Como que é? Você responde depois dela. Como que é? Porque traçando esse paralelo da constelação, trazendo para a área da psicanálise, como que lida com isso? Porque isso é uma questão tão profunda, tão inconsciente. Como faz isso? Vamos pensar que tudo que a constelação ela traz à tona vai gerar na pessoa, ou pelo menos eu acredito que quem está nesse processo está buscando autoconhecimento. Então, quando algo assim vem à tona, a pessoa tem que trazer isso para o momento em que ela está agora. Quando ela reconhece dentro de uma constelação que talvez ela não está conseguindo colocar um projeto que ela passou ali muito tempo trabalhando, e quando ela vai trazer ele para a luz, parece que tudo fica embolado, e na sistêmica se reconhece que isso é algo que vem dos antepassados, na psicanálise a gente vai olhar e vai falar assim, tá, por que você não está se permitindo vivenciar isso de outra forma? Porque a constelação já trouxe à tona e agora é o trabalho da psicanálise de romper com esse inconsciente e permitir que a pessoa possa se movimentar. E como que elas a psicanálise se complementam. Vai ter que analisar realmente dentro da história da pessoa em que momento isso começou. Porque por mais que seja algo que sistemicamente vem de um outro antepassado que talvez ela nem conheça, em algum momento isso se manifestou de alguma forma na vida dessa pessoa. Sim. E normalmente, dentro da psicanálise, isso está muito ligado ali à nossa primeira infância. A maioria das coisas que a gente carrega estão manifestadas ali na primeira infância até ali a adolescência, que é o período mais crítico. E é reconhecendo, né? Muito trabalho, psicanálise é um processo longo, por isso que não é uma sessão milagrosa. Você precisa desse processo para primeiro tirar todos os mecanismos de defesa, porque às vezes é uma dor que ficou ali tão grande que o teu próprio corpo começa a colocar coisas para você não conseguir ser afetado por aquilo, para você não ter que olhar para aquilo. É como se fosse uma proteção. Exato. E é nesse ponto que a constelação ela pode ajudar tanto. Porque ela vai trazer à tona isso, ela vai colocar no ar e a psicanálise vai. Vamos pegar isso aqui e começar a desenrolar. É como se ela deixasse subir um novelo de lã e a psicanálise começasse a puxar esse fiozinho e vai puxando até descobrir o que está ali naquele meio. Olha, gente, que interessante. Uma coisa complementa a outra. Uma coisa complementa a outra. O Bert Hellinger já falava, tudo faz parte, né? A constelação não veio para excluir nada, pelo contrário. E às vezes a pessoa faz a terapia, ela tem consciência do que é o sintoma, porque a gente parte do sintoma, né, Edi? Sim. Então, mas então essa é a grande pergunta. Mas se é inconsciente, como é que eu tenho consciência? Você não tem consciência da origem, você tem consciência do que está acontecendo na tua vida. Dos sintomas na tua vida. E os sintomas que eu falo são sintomas físicos, emocionais, mentais, financeiros, nos negócios. Isso são sintomas. Então, a partir do sintoma é que a gente chega na raiz. E uma das raízes pode ser essa questão com filhos não nascidos. Dei só um exemplo para ilustrar. Interessante isso, né? Mas pode ser várias coisas, podem ser vários contextos familiares. E a constelação traz isso à luz. Porque às vezes a pessoa, mesmo com consciência, ela ainda fica patinando. Então, mas não consegue liberar. Exatamente. Quando faz o trabalho da constelação, muitas vezes, que a gente não rompe a energia. A gente fala quebra de padrão, mas eu não vejo como uma quebra. A gente alquimiza, na verdade. Porque a energia,
ela não se desfaz, você não tem como destruir a energia. Você transmuta, você transforma em outra coisa. Então, o que era inconsciente, quando você toma consciência, às vezes vem uma dor. Essa dor profunda é a mesma dor que cura. É a mesma dor que transforma, que faz essa alquimia. Por quê? Porque ela gera o desconforto, que aí sim vai gerar ação para transformação. Porque depois que você viu, você não consegue desver. E aquilo, a nossa psique ou o nosso cérebro aprende algo novo ou por repetição ou por impacto emocional. Sim. Então, igual o exemplo da tabuada, né? Ou então algum trauma, alguma coisa que você, na infância, vivenciou que às vezes você não esquece. Né? Às vezes não lembra da infância, de coisas boas, mas lembra de um impacto emocional que não foi legal. Essa primeira infância... Ou foi legal também, e lembra, né? A criança lembra, porque registra. Sim. O que é essa primeira infância e até quantos anos? Como que é isso? É assim, a primeira infância vai dependendo, obviamente, da abordagem que você está falando. Ela vai atingir principalmente a criança até ali os 9 anos de idade. Tem gente, eu acredito que isso se estende, tá? Porque a adolescência até os 16, 17 anos também é um período muito difícil, apesar de não ser mais visto como a primeira infância, né? Mas eu acho que esse globo para a psicanálise é muito importante. Tem muitos impactos. Porque é um momento em que você está construindo ali todo o teu perfil. Você está se desenvolvendo, o teu cérebro ainda está em desenvolvimento. E fora tudo isso, você está criando o teu perfil, o teu jeito de agir, o teu jeito de pensar. Você, quando sai da primeira infância, passa para a adolescência, você começa a confrontar pai, mãe, você começa a confrontar as pessoas que estão ao teu lado. E isso vai te ajudar a formar o que a gente fala que é o ser. É o que você é. Então, por isso que é tão importante você cuidar, né? Você ser cuidado, você ter esse cuidado durante esse período. E é normalmente onde acontecem a maioria dos traumas, porque tudo que é feito por amor. Mas por que muitas vezes esse amor cria traumas que ou a pessoa não lembra, ou lembra de uma tal forma que isso machuca muito ela. Tem muita gente que não consegue se lembrar de situações da infância, da adolescência, porque criou uma cápsula tão forte, não só no pensamento, mas até no corpo. Trauma, sempre que a gente vai trabalhar trauma, a gente precisa trabalhar o corpóreo. O trauma, ele vai estar sempre registrado no corpóreo, no físico. Sim. Não dá para você trabalhar trauma somente na psique, somente na emoção. E como você trata esse trauma no corpo? Como que é isso? É onde eu entro aí com a terapia integrativa. Explica pra gente. Nós temos várias possibilidades de tratar um trauma depois que ele vem à tona e é visto pela constelação, é visto pela psicanálise. A gente vai olhar o que pode ser feito e a gente pode atuar com terapia vibracional com rosas. Como? Com rosas? Terapia vibracional com rosas. Como As é isso, rosas gente? têm um Essa eu não campo. conheço também. As Caramba, como é rosas, isso, elas mulher? são um presente divino na nossa vida. E como esse presente divino, elas têm um poder sutil, frequencial, vibracional, que vai atingir o nosso corpo com uma força muito gigantesca. Quando a gente está com trauma, o nosso tórus, então, pensando na gente energia, né? Para quem não sabe o que é, o tórus é aquela imagem do ser humano que faz aquela conexão como se fosse um globo de energia, que a energia sai por cima, entra por baixo, sai por cima, entra por baixo e o ser está no meio. Ok. Quando a gente pensa no tórus e a gente tem um trauma, algo nesse tórus está desregulado e está defasado. Dentro da constelação existe até aquele exemplo da colcha de retalhos, que é como se fosse um fio puxado que forma um emaranhado. As rosas, elas têm um poder vibracional tão grande
que quando elas entram em contato com o nosso corpo, e também a gente consegue manifestar elas de forma sutil, de forma etérica, ou seja, plasmar, ela vai começar com aquela vibração dela tão alta, a agir naquele emaranhado, a agir naquele machucado do seu tórax, para que você volte a receber a energia de uma forma plena. É uma das hipóteses. Gente, que interessante! Caramba! É mesmo, gente, eu nunca tinha ouvido falar disso. Olha, eu acho que 8 bilhões de pessoas no mundo, 8 bilhões de terapias. Caramba, vai ter cada uma pra chamar de sua. Sim. Só não faz terapia quem não quer, né, minha gente? É que nem atividade física, é extremamente, né, democrática, tipo de assim, tem para todas as tribos. Sim. Né? E você sabe que cada vez mais eu me convenço de que a terapia é algo necessário na vida de todo mundo, né, cara? Sim, muito. Com certeza. Muito. Para todos. Eu acho que a nossa missão igual atividade física, né? É se curar, Ed. Igual atividade física, né? Atividade física e terapia, para mim, são coisas hoje que andam lado a lado, assim, que eu vejo cada vez mais que isso é essencial, né, cara? A terapia hoje, gente, ela sai de um lugar que, é só porque eu tô estressado, é só porque eu tô ansioso, é porque eu tô depressivo. Não, a terapia hoje, ela não está mais nesse lugar. A terapia hoje, ela é a principal ferramenta de autoconhecimento. E vem aquele questionamento: o que nós estamos fazendo aqui, se não tentando nos conhecer? Porque senão é o que eu falo sempre, né? A vida para mim é exatamente sobre isso. Não tem outro sentido, né? Não tem outro sentido. E é um processo doloroso, né? Sim. Dói pra caralho, assim. Crescer Doloroso dói, curar né? dói, mas é libertador. É libertador. Exatamente. E esse período de final de ano traz isso muito à tona, né? Traz. Porque como tem todo esse inconsciente coletivo, tem esse monte de sentimento, muitas vezes por pessoas que já foram, por ter que lidar com pessoas e com situações tumultuadas, as pessoas às vezes param e respiram e falam: o que eu tô fazendo da minha vida? Pode perceber que normalmente final do ano é um momento que muita gente fala: fez uma virada de chave que o ano que vem vai ser diferente. Mas será que a chave virou mesmo? Não tem como, né, gente? Porque... Não, e se pensar o ano que vem, né? A gente vai falar, o ano que vem é daqui a pouco. É daqui a pouco, não, pois é, não, você chega no dia 31, ano que vem vai ser diferente. 31, 11h30 da noite, 11h50, 23h59. Meia-noite 1. Vai ser tudo diferente. Mas eu tô igual. Gente. É só mudou a data no calendário, sim, mas eu tô igual, velho. Não adianta. E aí entra a questão dessas coisas, porque depois... Aí entra uma outra pergunta aqui. Como lidar com isso sem... Porque você vai trazer a culpa, né? E a culpa, ela pesa. Como lidar com isso? Porque... a pessoa foi lá, criou fez as suas metas, criou as suas metas, as suas expectativas. E aí, claro, de novo, não foram alcançadas e por questões óbvias. E aí a pessoa carrega a culpa. E como lidar com isso? Porque a pessoa, ela vai se julgar incapaz. Ela vai falar assim: nossa, mas eu não atingi tal meta, eu fui incapaz. Ela talvez não tenha consciência, o discernimento ali de perceber que ela colocou metas que não eram reais, não eram possíveis, que foi como a Ana falou, um passo de cada vez. Eu quero eliminar 10 quilos, eu não vou fazer isso em um mês. Não vou fazer, acabou. Essa é a minha vontade, só que não vou. Eu posso eliminar 2, 3 quilos no mês e que bom, eliminando 1 quilo já é o motivo ali de eu estar me servindo de estímulo, que foi o que você disse. Mas como lidar com isso, de repente, sem entrar na culpa? Se é que existe algum processo? Porque acho que isso vai virando um círculo vicioso, né? E isso vai virando um loop e vai se nutrindo disso. Porque vem a frustração, vem a insatisfação, aí junto, a cereja do bolo, vem a culpa. E aí a pessoa começa a ficar se autocobrando. Porque eu sou insuficiente, porque eu sou incapaz. Não, você não é incapaz.
Não é isso. E aí ela vai nutrindo essa imagem falsa de si mesmo, e aí ela pode começar a ir para um buraco mais embaixo, e de uma forma extremamente desnecessária. Como que lida com isso? Porque eu acredito que possa ir muito por esse caminho. Se a gente for parar para pensar, a culpa, ela normalmente vem de uma projeção que a gente está fazendo e que normalmente essa projeção está conectada ao nosso externo. Então, quando a pessoa passa por tudo isso, né? Chega lá, não conseguiu realizar aquele monte de plano, aquele monte de meta. Poxa, não consigo, eu não sou capaz. Normalmente ela não se sente capaz, ela sente que não é possível, porque em algum momento alguém em volta dela fez com que ela não se sentisse assim. Ou ela mesma nunca conseguiu reconhecer isso pelos outros. A gente tem uma necessidade, nós somos seres humanos, a gente precisa de outro ser humano ao nosso lado. E muitas vezes, pelas expectativas ilusórias que a gente cria, a gente coloca no outro uma validação que tem que vir interna. A culpa, ela vem muito desse lugar, de você não se reconhecer verdadeiramente. Não ter a consciência de que não é possível perder 10 quilos em um mês se você não tiver já um aparato de coisas e de situações que precisa. É possível? É possível, mas você tem que ter um organismo que age muito rápido, você tem que ter um padrão talvez muito alucinado de se dedicar só a exercícios físicos. E a gente sabe que hoje em dia não é assim, gente. Todo mundo trabalha, estuda, tem uma vida que muitas vezes não vai dar para fazer isso. E essa culpa que vem da pessoa não reconhecer que tá tudo bem, eu não consegui. É acolher. Tem essa necessidade de acolhimento. E o acolhimento é o autoacolhimento. É reconhecer que somos seres humanos e que precisamos, como seres humanos, lidar com as nossas frustrações, que foram geradas por expectativas ilusórias. E é uma coisa que um fiozinho vai puxando o outro. E aí a gente vai indo mais profundamente. Por que eu tive essa expectativa ilusória? Onde que estava a ilusão? A ilusão estava porque eu queria cumprir essa meta de perder 10 quilos em um mês para o meu marido me achar mais bonita. Ah, não, né? A gente tem que ser por nós, né? Para minha mãe falar que eu tô magra. É sempre pela validação do externo. É sempre uma validação, normalmente, do externo. Quando a validação depende só da gente, a gente vai, faz e nem repara. Nem comemora. Não comemora. Isso é uma coisa que a gente faz muito. Que precisa ser feito. Comemorar essas pequenas conquistas também, né? Quando você faz uma meta realista... Sim. E coloca aquela sinalização para ir checando se você está no caminho certo. Cada um você tem que celebrar. Cada check que você der, para ir adquirindo também autoconfiança. Autoconfiança, exatamente. Que aí é a mente de escassez, só olha para a falta. Isso. E eu tinha muito isso, gente. Isso é um exercício diário, tá? É assim, faz 1000 coisas, chega no final do dia, tá esgotada. E deita e fala assim, nossa, eu não fiz nada hoje. Não é que eu não fiz nada, fiz um monte de coisa. Tô dando check na minha lista de pendências, né? A síndrome da mulher fazedora. Eu conheço bem isso aí. Faz. Só que não é que não fez nada, não fez um movimento para levar para a missão, para o propósito que tinha colocado inicialmente. E essa questão da culpa, Edina, eu vou falar outra coisa pra você. Diga, mulher, adoro, manda aí. Vou dar outra volta aqui. Isso aí, vamos lá. Pra falar o seguinte, quando a gente também faz uma alquimia no padrão familiar, então vamos supor, minha família é toda, teve muito problema com escassez financeira. Ou teve muito problema com a questão do peso. E aqui eu tô falando também de mim um pouco. Então... Tá, eu vou fazer diferente. Eu peço a bênção, como a gente faz na constelação. Eu peço a bênção para fazer um pouquinho diferente. Nem melhor, nem pior.
fazer um pouquinho diferente. Então, vou fazer dinheiro, vou fazer dieta, vou cuidar realmente da minha alimentação, vou acreditar que é possível ter uma vida assim, 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 um pouquinho diferente do que vocês fizeram. Isso também no inconsciente traz uma culpa. É o preço que se paga por você romper, por você alquimizar um padrão familiar. A gente também, às vezes, carrega um pouquinho de culpa. Tá? Como as coisas são mais profundas do que a gente imagina, e aí, né? É o que a Carol falou, esse autoacolhimento também. Isso é imprescindível, né, gente? Imprescindível. Você acolher a tua criança interior, que tá ali, muitas vezes chorando e pedindo para ser vista e colocando expectativas infantis e reais e aquele pensamento mágico da criança de que, né, vai ser assim, vai ser, e na vida real o adulto precisa assumir. Adulto cuida de assuntos de adultos. Exatamente. Porque eu acho que se frustra. Ah, não, claro, né, gente? Não tem como, né? E lida com isso e toca adiante. E começa a entender qual é a lição daquilo ali. Não é fácil, mas é possível. É desafiador, né? É desafiador, mas... Vou usar uma frase que é clichê, mas que para quem já passou por isso sabe. O que não te desafia não te transforma. Senão a gente fica naquela zona, a gente estava conversando isso lá fora, né? Na zona de conforto, que não é conforto, é uma zona de desconforto. Mas é que é o ruim conhecido. É aquele lugar quentinho, né? Que você fica ali naquele quentinho, né? É o que a gente conhece. É a estagnação. A estagnação, a gente tá ali paradinho. Pô, por que eu vou sair daqui? Tá passando tudo aqui em volta, eu tô vendo passar a oportunidade que eu sempre quis. Nossa. Mas aqui é tão seguro. Mas aqui eu não preciso me mexer. E aí você vai ficando estagnado. E muita gente confunde estagnação com estabilidade. Olha, você tocou num ponto interessante, mulher. Pois é. Capcioso isso, hein? Estabilidade é continue andando que você tem chão. Dá o passo que eu vou te dar o chão. Estagnação, você não consegue. Você deixa a tua vida passar, você deixa os teus sonhos passar e você fica ali paralisado por medo, por ansiedade, por julgamento, por questões talvez sistêmicas que precisam ser vistas, por questões talvez psíquicas que foram criando mecanismos de defesa que foram te paralisando. Mas você tocou num ponto bem interessante, né? A diferença entre esses dois, né? Sim. Que às vezes a pessoa, no fundo, ela até sabe, mas ela encontra isso como uma desculpa, né? E usando a muleta. E usando a muleta, exatamente. Exatamente isso. Porque hoje nós vivemos um mundo também de comparações, né? As redes sociais trouxeram isso muito, né? E claro que o que se posta ali, muitas vezes não é real. Na grande maioria das vezes. Porque ninguém vive um conto de fadas o tempo todo. Ninguém vive, né? Só que eu acho que muitas vezes as pessoas que ficam só imersas nessas redes o tempo todo, elas se iludem, criam essa ilusão e aí acabam fazendo uma comparação o tempo todo da sua vida com a vida daquelas pessoas. E aí talvez seja gatilho para ir também por esse caminho, né? Também. Eu vejo muita oportunidade de conseguir encontrar esses gatilhos aí. Porque normalmente vai se inspirar em quem tem talvez uma grande visualização nessas redes sociais e não mostra o que é verdade. É muito difícil hoje você encontrar na rede social quem está ali de forma autêntica. Se tem filtro até pro rosto. Pois é, gente. Que eu uso. Uso. Vou falar que não, né? No dia que eu acho que eu não tô bacana e eu preciso gravar, eu falei, gente, vou usar o filtro. Mas a minha essência tá ali. Sim. Não, mas assim, eu usei esse exemplo do filtro, parece uma bobagem, mas é real, porque eu não tô de cara limpa ali. Eu tô usando o filtro e tudo bem.
Quem dirá postar aquele monte de coisa que tem ali e que você fala, E caramba. que não é real, gente. Só que aí acaba criando, acho que despertando esses gatilhos também, né? Porque hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas, como nós já falamos isso lá atrás, vivem essas questões. Acho que nunca se falou tanto em questões mentais, emocionais como hoje, né? E independente da classe social, da etnia, da idade, não importa. Hoje em dia tá tudo junto e misturado e virou uma coisa coletiva, mundial, assim, né? Eu acho isso até um pouco desafiador, assim, né? A gente tem uma linha tênue entre o que é real, o que é ilusório, o que é virtual, para que você possa ter ciência da sua realidade e se manter em estado de presença naquilo que é o seu momento, que é a sua vida, né? Porque... E aí acaba gerando comparação, frustração e tudo mais, idealizações que elas não são reais. Que há tantas pessoas até que alugam espaços para gravar, fingindo, né? Tem cenário virtual, tem tanta coisa hoje em dia. Bem. Cara, é um paradoxo muito grande que existe no meio disso tudo, né? Sim. Meu Deus do céu, caramba. E como fazer? Como lidar com essa sensação que ao invés de você ver, de repente, algo que você conquistou e celebrar, você ficar lidando só com o fracasso? Porque essa pessoa vai por esse caminho. Ela vai ficar nessa questão de se sentir uma fracassada. Foi o que nós falamos antes. Eu não vejo... É o copo meio cheio, meio vazio. Que nem você falou, eu vou deitar no final do dia. Caramba, eu fiz tanta coisa, mas não fiz um negocinho, já considero que não. Não, eu tenho que ver aquilo que eu fiz de bom. Sim. Mas se ainda assim essa pessoa não consegue lidar com essa sensação do fracasso, porque isso aí vai virar um looping, isso vai alimentando sempre, né? Porque ela não consegue ver, eu fiz isso de bacana, eu não fiz aquilo que eu precisava, mas eu fiz aquilo que foi possível e que bom, eu vou celebrar isso que eu consegui fazer, né? Que nem eu sou uma pessoa que eu tenho muitas atividades ao longo do dia. Não são poucas. A minha demanda ela é muito alta. E antes, num tempo não tão distante assim, eu sou dessas. Eu tenho uma personalidade forte e eu fazia bem assim. Manda aqui que eu bato no peito e seguro a onda. E segurava. E seguro. Só que hoje eu entendo que isso não é mais necessário. E isso hoje é um ponto de dor meu. Que até nós estávamos falando em off. Eu fui agregando muita coisa, porque dava conta, e hoje tem coisas que eu não quero mais carregar. Só que tem coisas que eu não tenho como abrir mão mais. Algumas, definitivamente, eu não tenho como. Algumas outras eu já abri mão e soltei, e outras não. E aí a psicanálise vira e pergunta: por que você não consegue? Aí vem porque são até responsabilidade com vidas e com outras coisas, percebe? E que chegou num certo estágio, a Aninha bem sabe do que eu tô falando, que eu não tenho como me desvencilhar daquilo. Então, hoje mas assim, eu reconheço isso, eu ressignifiquei isso, porque de fato não tem como, mas eu entendo que aí, a partir de hoje, eu não assumo mais tantas coisas como eu fazia antes, mesmo sabendo que eu dou conta. Isso é bom. Isso é bom, e se você já trouxe essa clareza, agora é que você começa a desenvolver, então, isso de uma outra forma. Porque se você trouxe a clareza de que você assumiu isso lá atrás e que hoje isso não é mais necessário, não é mais o que você quer, mas você não tem como se desvencilhar, você vai ter que fazer o teu sonho, a tua meta, o teu objetivo ser construído com base nisso. Mas essa questão de você querer fazer demais, de você ter a síndrome da... Como que chama? Da mulher tarefeira? Isso. Da mulher fazedora? Cara, isso é um perigo, né? Da mulher tarefeira. Isso é um perigo, porque você só vai, né? E a mulher, ela já tem isso por natureza, Já né? tem isso por natureza e também por uma questão de... quando estou fazendo, sou vista. Quando estou fazendo,
tem um valor qualquer reconhecido, é um olhar que a pessoa pode ter. Quando estou fazendo, sou amada. Isso pode vir de raízes muito profundas. Você sabe que quando eu fazia isso, e só hoje eu me dou conta, e eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Eu falava, caralho, eu sou foda. Então manda que eu aguento, manda que eu seguro a onda, só manda, vem, eu bato no peito e seguro. Que coisa tosca, velho. Pode ter a ver também, assim, a gente pergunta, né? A salvadora interna, de onde vem essa salvadora, né? Isso. E faz tudo pelos outros e daí se deixa em segundo plano. Então, de onde vem isso? A gente começa a escarafunchar a raiz, como na psicanálise, né? Eu sempre faço uma entrevista prévia antes de constelar e aí nas perguntas você vai puxando como na psicanálise. A psicanálise vai desconstruindo a pessoa também. Eu acho isso muito da hora. Eternamente. Tijolo. Enquanto vivos e inacabados. Exatamente. Bertin Hellig, gente, não sou eu, né? E muitas vezes esse de põe aqui que eu dou conta, e eu acho que, gente, todas as mulheres devem ter esse instinto, não sei, eu vejo muito disso. Sim. Vem desse lugar também da gente não conseguir, muitas vezes, trabalhar a nossa feminilidade de gata, forma positiva. Obrigada. De forma positiva. Gente, é uma sessão minha agora, gente. Estão vendo que virou aqui uma sessão minha agora. Gente, é exatamente isso. Olha, gente, calma. O tema do episódio era já tá indo para uma outra conversa, mas tá tudo certo, gente, porque é autoconhecimento e tá valendo a pena. Gente, mulher, caralho, velho, é exatamente sobre isso. Sim, e não colocar limites, não saber dizer não, porque aí vai assumindo tudo e vai dizendo sim pra tudo. Mas acontece o seguinte, Edi, com algumas, não vou generalizar, algumas pessoas vão passar uma vida e não vão passar por isso, né? Por esse processo de autoconhecimento, que parece um clichê também, um desenvolvimento pessoal que não é. Um clichê, é muito importante para todo mundo, é o que você falou, todo mundo deveria fazer terapia e deveria mesmo, porque aí você começa a se entender, você começa a liberar todas essas mochilas desnecessárias. Sim. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, nós nascemos com tudo já, completas, mas a gente vai colocando acessórios desnecessários ao longo do tempo e vai pesando, né? E vai pesando. O que você tinha uma super performance, você já não tem, porque você está sobrecarregada. Você já está lenta, né? Então, quando você vai fazendo esse trabalho de autoconhecimento, você vai liberando esses acessórios que não te ajudam para você ganhar potência. E você vai ficando mais seletiva. Isso é verdade, né? Você vai ficando mais seletiva. Isso, depois... E a vida vai colocando escolhas também, né? Isso, é exatamente isso. Você passa a ficar mais seletiva... E aí eu tô muito seletiva. Seletiva. Você vai colocando prioridades. Muito. Quanto mais autoconhecimento a gente desenvolve, mais seletivo a gente fica. É verdade. Pra tudo. Isso. Pra Mulher, é exatamente isso. Para os lugares que a gente quer frequentar. As pessoas que a gente Para as pessoas que a gente quer ter do nosso lado. Para o alimento que a gente quer consumir. Para as formas como a gente quer consumir. E não só alimento, mas tudo. Isso. A gente vai ficando muito seletivo. Isso. Porque quanto mais a gente vai se permitindo se autoconhecer, a gente vai percebendo o quanto de coisas nós fazemos, nós falamos por conta do externo, por conta de quem está do nosso lado, por conta de quem está com a gente. Do que a mídia passa, né? Do que a mídia te induz a consumir, a ser, a performar daquele jeito e tudo mais. E aí a rede social vem com força em cima disso, onde entra os comparativos e tudo mais. Mas quando você vai no caminho contrário do autoconhecimento, exatamente isso. Você se torna muito mais seletivo para tudo, né? A sua régua sobe. Exato. Isso é muito bom, né, cara? Porque te aumenta a percepção das coisas, né? E o reconhecimento da questão do valor. Isso é muito importante, né, cara? Isso é muito importante. E te permite chegar naquele lugar de olhar para as coisas que não foram possíveis no final de um ano. Isso. E falar, tá, tudo bem, eu vou olhar para isso aqui
e vou entender o porquê que eu não consegui chegar aqui. E aí você começa a quebrar esse padrão. Isso, e olhar exatamente. isso com mais leveza também, né, Sim. Carol? É trazer mais isso para leveza. Mais sabedoria. Exatamente. Começa a ficar com sentidos... Assim, a percepção que eu tenho é de que a gente começa a ficar com todo o sistema e todos os sentidos mais apurados. Fica. Isso, mas é verdade. Né? Total. O olhar mais afiado. Eu falo assim, a gente sente o cheiro de longe de alguma coisa que não é legal ou que é legal. Você fica mais apurada, você fica mais... E às vezes você consegue captar o sutil. Muito fácil. Que é o feminino também, a intuição. Começa a resgatar uma essência. E também o masculino. Porque o feminino sem o masculino, o feminino vai ter a intuição, vai gestar, mas não vai dar luz, não vai colocar em ação, que é a força do masculino. Do masculino, então, essa sintonia, essa harmonia interior do feminino e do masculino também. Né? Porque tem que andar de mãos dadas. fantástico É isso, ter né? essa consciência de que nós somos tudo. Exatamente. Sim, exatamente. Então, a gente tem o feminino e o masculino e a gente precisa dessa força. Por isso que eu falei, é não trabalhar a feminilidade de uma forma positiva. Eu era muito yang. Pensa numa mulher yang. Só que eu não me dava conta disso. Eu nem sabia dessa questão. E yang já tinha ouvido falar, mas eu nem... Enfim, de um tempo pra cá, alguns anos pra cá, né? Me deu um estalo, eu falei, cara, eu preciso resgatar isso. Cara, e você desconstruir um padrão, é muito foda, assim. Porque você esbarra nas suas crenças e resistências internas. E eu tenho uma amiga que quando eu comecei nesse processo, ela falou assim para mim, nossa, eu estava esperando um dia você falar isso, tá? Ela falou assim, aí nós fomos conversando, enfim. Ela falou assim, você já chegou a se imaginar alguma vez? Essa era uma forma que a terapeuta dela fazia com ela, né? De usar um lacinho rosa na cabeça, mas isso não por questão, era só porque essa questão do feminino, era um simbolismo que essa terapeuta usava. Cara, só de eu pensar o raio do laço rosa que me dava uma algeriza, me dava um desconforto. Gente, eu nunca esqueço disso. Só de imaginar aquilo me dava uma agonia, velho. É sério. Eu falava pra ela, você é louca. E ela fazia isso para me provocar, né? Justamente, isso já faz algum tempo. E hoje eu dou risada disso, porque eu consigo me imaginar hoje com o tal do laço, nem sempre, mas algumas vezes eu consigo imaginar ele aqui na minha cabeça. E porque você vai desconstruindo padrões, mas é um processo. E você tem que estar disponível para se permitir vivenciar esse processo. Porque ele dói. Dói, minha gente, mas não tem outro caminho. A direção já me disse aqui que eu tenho poucos minutos. Essa direção que gosta de cortar o nosso rolê aqui, né, minha gente? Aí, eu acho que a gente podia fechar, cada uma falando assim, como nós podemos criar uns rituais simples de fechamento de ciclo, de abertura para um novo. Eu acho que a gente pode fechar assim. E quem sabe até marcarmos um outro bate-papo para dar continuidade nisso, que eu acho que é tão bacana, né? Se deixar, eu só falo nisso, né? Eu adoro esses rolês. E é sobre isso. Eu vou me despedindo, depois eu deixo a palavra com vocês, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Quase virou uma sessão de terapia minha aqui, não é mesmo? Mas eu não tenho problema de me expor, porque eu acho que existe força na vulnerabilidade. Outra coisa que eu aprendi, que eu achava que era coisa de gente mimizenta. Não, gente, é totalmente ogra a pessoa aqui antes, né? E eu achava que essa questão da vulnerabilidade, de tudo isso, era coisa de gente assim. Eu falava, não tenho tempo para isso, não tenho paciência para essas coisas. Eu era dessas. Só que hoje eu entendo que não é isso. E por isso que eu não tenho vergonha de me expor, né? De colocar isso, porque talvez... E qual é a minha intenção atrás disso? Eu não preciso necessariamente estar falando sobre mim aqui, mas é talvez mostrar para quem está do outro lado que ela consiga se enxergar e se reconhecer nisso, né?
Porque quando você fala da sua sombra e você acolhe, e você enxerga e acolhe ela, e eu aprendi isso também de uma maneira muito diferente, mas foi muito interessante. É sobre isso, é de você olhar para você, enxergar a sua sombra e acolher, não repelir, porque ela é você, né? Então, por isso que eu coloco essas questões, é para compartilhar contigo, porque eu tô nesse processo e vou ficar nele até o fim da minha vida. Mas dói muito, mas ele é possível, mas também é muito libertador, porque ele te cura. Então, é esse antagonismo que existe, esse paradoxo, mas que ele é muito da hora. Porque é a tal da autorresponsabilidade, né? Esse é o ponto. Se você hoje está numa fase muito foda, muito difícil da sua vida, você também consegue enxergar que você consegue sair desse lugar. Às vezes não sozinha, então busque ajuda. Os profissionais estão aqui disponíveis para isso. Mas é possível. Cara, é muito possível. Beleza? Olha só, eu desejo um fim de ciclo para você pleno e desejo um começo de ciclo para você pleno também. Porque o ano novo, para mim, como eu falei antes, ele é todos os dias. Né? Você sempre tem a oportunidade de recomeçar. A cada instante, a cada dia, a cada momento que você se decidir. Mas que sempre seja acompanhada de muita resiliência, de leveza, de serenidade, que você entenda, acima de tudo, que está tudo bem errar, que está tudo bem se não deu certo. O que vale, acima de tudo, é que você tentou. E é sobre isso, tá bom? Te desejo tudo de melhor. Gratidão por você ter estado e ter ficado com a gente durante esse ano. Conto com você comigo ano que vem. Temos aí várias propostas, várias ideias legais para trazer, porque aqui sempre tudo é feito com vontade, com verdade e com muita intenção de coração. Beleza, mulher? Um grande beijo com aquele recadinho de sempre. Eu já sei que eu me estendi muito, mas eu preciso finalizar. Se ame, se acolhe, se respeite, honre você e toda a sua história, porque sempre é de você, para você e por você, que é diferente de só você. Um beijo! Meninas, se despeçam das nossas gatas e foi um prazer inenarrável tê-las aqui comigo, viu? Foi muito bom. Pode ir, cara. Você é convidada. Fomos juntas. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês essa noite, trocar e aprender tanto, porque é isso, é importante a gente trazer esses temas, esses assuntos, porque estamos em constante aprendizagem, constante evolução, gente. E esse final de ano, se acolha. Não olhe para o copo meio cheio e nem para o copo meio vazio, só se acolha e entenda que para ser diferente no próximo ano, você tem que ser diferente com você mesma. Isso, exatamente. E esse é o grande passo que você tem que dar. Ser diferente com você mesma, se comprometer com você e trazer essa leveza para poder seguir um novo ano e continuar atrás dos seus sonhos. Muito obrigada, Edi, pelo convite. Agradeço, foi incrível. linda. Ana, muito obrigada. Foi muito bom também estar aqui com você, aprender tanto, descobrir tantas coisas em comum. E um beijo para todo mundo. Que seja um final de ano incrível e um ano muito bom, muito auspicioso, abençoado para todos nós. Amém. Axé. Amém. Gente, ela é muito doce, né? Bonitinha. Fala aí, minha querida. Também estou muito feliz, muito grata. Obrigada, Edi, Mulher, mais uma gratidão vez. por mais um ano aí. Estamos juntas, aqui, hein? Conheci a Carol. Linda, foi um seja prazer bem-vinda, também. minha querida. Bom, você falou do ritual, né? Eu acho que um grande ritual, assim, são duas palavras. A primeira é sim, um sim incondicional para tudo que foi, para honrar toda a história que foi, nossa e dos nossos ancestrais, e um sim para tudo que é, para que nós tenhamos consciência, para que a gente possa fazer diferente daqui para frente. A qualquer momento nunca é tarde demais para se transformar, para mudar, para melhorar, para se aprimorar, enfim. Então, não desanimar.
né? Primeiro dizer um grande sim e talvez dizer também um grande não para algumas coisas que não fazem mais sentido, para a gente poder soltar, liberar mochilas pesadas que nos prendem, mochila do medo, da culpa, da vergonha, de várias outras coisas que a gente não faz mais sentido para nossa vida, para que a gente possa caminhar, tá? E então o grande ritual é esse, é dizer um sim e agradecer. A gratidão transforma um quarto escuro em um lugar iluminado, florido, enfim, não é? É isso gratidão mesmo. muda tudo. Tudo que acontece na nossa vida tem um aprendizado e é bom a gente poder agradecer por isso, né? Independentemente do que seja. E então eu termino agradecendo aqui a você que lindo. por mais esse eu que encontro agradeço. e desejar para você e para Carol e para todos aqui e para todos que estão assistindo um fechamento de ciclo muito leve, com muita leveza, né? Com muito autoacolhimento e que o ano novo que já se avizinha, né? Que seja também muito auspicioso, como disse a Carol, e que a gente possa colocar em prática todos os nossos planos. Isso mesmo. Que eles possam florescer. E 2026 vem com tudo, porque a gente tá preparada aqui, hein? Aê!